para acolher, né, irmãos de outros países, outros lugares, o Brasil vai exercer um papel enorme. Né? Será que ainda vai piorar um pouquinho antes de melhorar? Ou já piorou o suficiente? Mas também não podemos esquecer que muito é falado pela espiritualidade que nós ainda vamos ver um aumento das provas, né? Que a gente ainda vai ter muitas provas pela frente com a humanidade. E o Tupã, há 2 ou 3 anos atrás, perguntaram para ele, né, como é que estava a situação do Brasil. Ele falou, ainda teremos 10 anos difíceis. Quer dizer, se nós fizermos isto, nós vamos fragilizar esta psicosfera muito densa, que é alimentada diariamente por pessoas que não pensam no futuro, pensam apenas no presente. Nós temos que ter Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast. Estou aqui hoje com a doutora Mônica de Medeiros, é um prazer estar aqui com ela novamente. E hoje nós vamos responder as perguntas de vocês, que vocês trouxeram pra gente, perguntas muito especiais, muito pertinentes, que vão ajudar a esclarecer muitos âmbitos que a gente tenta contribuir para este esclarecimento. E hoje nós vamos falar também sobre o Brasil, o papel do Brasil na nova terra, na regeneração, né, sobre o Brasil ser o refúgio do mundo, que é uma das principais perguntas que temos recebido, e a doutora Mônica vai conversar sobre isso hoje, dentre muitas outras perguntas de vocês. Então, doutora Mônica, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pava. Você sabe que eu sou sua fã e fã dos seus programas. Prazer estar aqui. Eu sou teu fã. E também assisto todos os teus programas. Mônica, a situação do nosso querido e amado Brasil, né? Terra tão esperada para ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E não há dúvidas que é naturalmente o país de longe assim rico, vasto, com tanta beleza, com tanta riqueza de todos os tipos, inclusive riqueza cultural, né, riqueza espiritual. O povo daqui tem uma ligação profunda com o espiritual. Acho que esse é um dos grandes legados que ele já leva para o mundo, essa abertura, essa expansão de percepção, né, a quantidade de doutrinas e ciências espirituais, né, como a gente pode considerar o espiritismo uma ciência espiritual, né, pois assim ele é. E o Brasil, neste futuro, a gente fica pensando assim, puxa, tudo isso parece estar bastante longe daquela ideia que a gente tem sobre a nova terra regenerada, e o Brasil sendo um polo de tudo isto, né? Assim como designado foi por Jesus, para que através do anjo Ismael isso seja concretizado na superfície também. Qual é a tua visão sobre tudo isso no momento que estamos e nos momentos do porvir? Sabe, eu acho assim, se a gente for analisar hoje o Brasil, você fala, meu Deus, onde é que isso aqui é pátria do Evangelho, né? Porque nós somos um dos países mais preconceituosos do mundo, nós somos um país que desrespeita a natureza, nós somos um país que brinca com a administração das suas próprias coisas, que loteia, né, as nossas riquezas. Aí você fala, mas como é possível? Porque o Brasil também, apesar de tudo isso, né, o Brasil é uma natureza pronta, né? Mas é óbvio que nós que estamos voltando ao Brasil, ou porque estivemos aqui como Atlantes, ou porque estamos no momento de expansão das nossas consciências, nós estamos aqui por uma razão muito clara, né? O Brasil pode ter N problemas, e tem mesmo, estruturais, administrativos, morais, éticos, porque tem mesmo graves problemas, mas o Brasil também tem um povo que tem esperança, que tem altruísmo, que tem solidariedade, que tem fé. Então, como tudo na Terra, o brasileiro está em evolução, está em processo de amadurecimento, né? Eu tenho cá comigo que, depois que as coisas avançarem mais na transição planetária, e que sejam necessários oásis para acolher, né, irmãos de outros países, outros lugares, o Brasil vai exercer um papel enorme. Nós temos algumas vantagens, a gente não é xenófobo, a gente aprende com uma rara facilidade, o brasileiro aprende com rara facilidade, ele não tem a própria cultura como a única cultura válida do mundo, então isso é extremamente positivo. Hoje, se a gente olhar friamente, a gente não acredita que o Brasil seja o país, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Mas se a gente olhar a médio para longo prazo, podem ter certeza que nós vamos ser, sim, um dos oásis, não é o único, mas é um dos oásis que recolherão, né,
os nossos irmãos de outros países aí, para que a Terra tenha o seu reset, né? Até porque é falado sobre os agravamentos das situações climáticas nos anos vindouros que poderão favorecer esta migração dos povos do mundo inteiro para o Brasil. E também outras perguntas que a gente vai falar ainda se o Brasil vai piorar ainda antes de melhorar. Mas antes a gente quer lembrar a vocês que este vídeo tem o propósito também, não só de levar luz, alegria, esclarecimento, reflexão a todos, mas também tem o propósito de ajudar fisicamente as pessoas que passam necessidade no momento. Mônica de Medeiros, lá na Casa do Consolador, em São Paulo, eu andei conversando com ela e com a Margarete e disseram que ainda há necessidade de mais recursos para auxílio, ou seja, se tivessem mais recursos, poderiam fazer ainda mais para com os necessitados. Mônica, isto procede e qual é a importância das pessoas poderem achar aqui uma contribuição efetiva e verdadeira que vai sim levar auxílio a quem realmente precisa, auxiliando a Casa do Consolador? Olha, Pava, nesses 30 anos de Casa do Consolador, a gente, antes da pandemia, distribuía alguma coisa entre 390 e 450 cestas básicas por mês e 1 tonelada de ração animal. Fora as campanhas de Natal, de inverno, né, com roupas e brinquedos, etc. E os enxovaizinhos que a minha mãe é que dirige. Com a pandemia, nós não paramos o trabalho social, ele continuou. Nós chegamos, graças à caridade mesmo das pessoas que nos acompanham, em julho de 2021, nós distribuímos 4.000 cestas básicas. Foi extraordinário, né? E aí, lógico que voltou a vida quase ao normal, e a própria recessão, o desemprego, a recessão, a insegurança, as doações caíram muito, só que nós temos em regimento a distribuição de 1.000 cestas básicas por mês, e pelo menos 1,2 kg de ração aos nossos irmãos animais. Então, isso a gente vem fazendo, e tudo aquilo que a gente consegue arrecadar, que a Casa do Consolador recebe e a gente compra, né? Tudo aquilo que a gente consegue arrecadar por mês é doado. E, com certeza, se nós pudéssemos ter mais recursos, de cestas mesmo de alimentos para os irmãos animais, a gente poderia aumentar isso, porque o número de pessoas necessitadas é muito grande, né? Infelizmente, hoje a Casa do Consolador está numa região urbana, né, Pá? Você esteve lá, você viu, nós temos vizinhos, e a gente, hoje, nós somos obrigados a agendar, fazer cadastramento de quem vai buscar a cesta básica, por causa da perturbação que era feita aos nossos vizinhos, a madrugada inteira, eles chamavam polícia, haviam momentos muito tensos de todas as formas de hostilização aos irmãos que estavam ali para pegar as cestas básicas e tal. Então, hoje a gente faz cadastramento. Mas aquilo que não é pelo cadastramento contemplado, porque tem pessoas que se inscrevem e não vão buscar a cesta básica, a gente distribui para outras regiões, outros trabalhos que a gente confia que também estão distribuindo cestas básicas. Então, aquilo que puder ser dado em termos de alimento vai direto para a mão de quem tem fome, e de ração animal também, porque nós temos um projeto que chama-se Árvore da Vida, que nós temos protetoras cadastradas, dá um universo de quase 700 animais, entre cães e gatos, fora o que a gente distribui quando a gente vai para as ruas levar as marmitas, não é que todo fim de semana, praticamente, a gente está pegando um animal atropelado, vítima de tortura, e levando para veterinário, e operando. Então, assim, é um trabalho diuturno. Quem puder ajudar também com coisinhas de enxoval de bebê, de macacãozinho, fralda, mamadeira, ajuda, porque o trabalho da minha mãe, o grupo da minha mãe, distribuiu, nesses 3 últimos anos, 3.800 enxovais, são enormes, enxovais enormes para as mães carentes. Então, tudo aquilo que for doado tem destino certo. Perfeito, pessoal. Então, tu já viu, né? Se tu quer fazer este auxílio e não sabe como, não sabe onde ir, aqui é um lugar seguro para que tu destine os teus dinheiros de doações, né? Que com certeza será muito bem aproveitado, e eu acredito que todos nós devamos fazer isso. Quem pode sempre tem que auxiliar, certo? Fica a nossa dica, o nosso pedido e a nossa recomendação. Querida Mônica, então, voltando ao nosso assunto sobre o Brasil, né? É muito falado sobre uma mini era do gelo e dentre outros acontecimentos que fariam com que esta região do planeta fosse mais habitável do que a região norte, que sofreria com questões climáticas devido a gelo, né? E outros problemas.
E isso procede dentro das orientações, mas talvez, claro, não seja tão imediato, mas seja algo gradual, que vai poder também, no futuro, fazer com que o Brasil receba cada vez mais imigrantes devido a esses fatores? Então, Pava, olha, a gente sabe, quer dizer, o primeiro contato que eu tive com o ET, ele me mostrou o hemisfério norte. Eu era muito criança, não sabia o que era hemisfério norte, mas a imagem ficou muito gravada na minha mente. E o hemisfério norte, vítima de uma seca muito grande, depois vinha um branco assim, né? Importante. E é a mini era de gelo que atribuem também a Chico Xavier ter dito que haveria uma mini era do gelo. O hemisfério sul ele não vai ser tão afetado por essas mudanças climáticas, o hemisfério sul norte será, e nós sabemos aí, a seca no hemisfério norte, ela já vem há alguns anos se mostrando de uma forma cada vez mais eloquente, né? Nós íamos até a pandemia anualmente para palestrar em Portugal, ficávamos ali naquela região do Algarve, e eles falavam para a gente, olha, o deserto do Saara está invadindo a península, está invadindo aqui a Península Ibérica, né? Então, a seca no hemisfério norte é algo incontestável, porque eles desmataram, tal, não houve aquele olhar, porque não sei se se conhecia a necessidade de preservarmos a natureza, né? Então, o Brasil, aqui o hemisfério sul, de modo geral, o Brasil será realmente poupado, entre aspas, bem entre aspas mesmo, para que a gente seja um solo que receberá mesmo. Se isto de fato vier a acontecer, nós estaremos aqui para receber os nossos irmãos de outros países, né? Sim, a gente também fala sobre a pergunta sobre piorar antes de melhorar, né? Eu me lembro que há 5 ou 6 anos atrás foi perguntado para os mentores espirituais aqui do centro espírita que eu frequentava antes da pandemia e perguntavam para os mentores, o mentor Ignacio, e perguntava para ele o Brasil vai melhorar, a situação mundial vai melhorar. E ele disse assim, com muita delicadeza, ninguém falava sobre pandemia na época, claro, ele disse com muita delicadeza, olha, vai melhorar, mas antes vai piorar um pouquinho, ele dizia. Né? E agora, todo esse tempo passado, né, todas essas novas experiências da humanidade, a pergunta se mantém, né? Será que ainda vai piorar um pouquinho antes de melhorar? Ou já piorou o suficiente? Mas também não podemos esquecer que, muito é falado pela espiritualidade, que nós ainda vamos ver um aumento das provas, né? Que a gente ainda vai ter muitas provas pela frente com a humanidade, e isso nos faz fazer exercício espiritual, né? Exercício em Deus, provas da nossa fé, de colocar em ação o que a gente acredita, de nos tornarmos exemplos, né? E que a gente ainda teria pela frente um aumento de provas no rumo da regeneração, né? No rumo da primeira fase da regeneração. Tu vê dessa forma também, Mônica? Eu acho que ainda vai piorar antes de melhorar. Nós temos que amadurecer mais como nação, né? Eu amo muito o Brasil, mas nós não somos uma nação, nós somos um país. A nação, ela tem memória, a nação cultua a sua história, né? E nós não temos isso. Cada vez que eu vou para o Nordeste, eu fico encantada com a criatividade, com a brasilidade que a gente encontra lá, o amor mesmo ao nosso país, mas também as desigualdades que estão no país inteiro, né? Não é só no Norte e Nordeste, mas ali parece que salta mais aos olhos. Eu tive recentemente com a Margarete Atla lá no Amazonas, eu adoro o Amazonas, lá tudo é superlativo, né? Eu me sinto extremamente bem lá. E o que é incrível porque você escuta de ribeirinhos que não tem luz, porque o projeto Luz para Todos não chegou lá, não tem água encanada, não tem internet, não tem. Eles falam em sustentabilidade. Você escuta de todos eles. Se a gente não preservar a natureza, a mata, os animais, a gente não vai sobreviver, porque a gente depende deles, até pelo turismo. Né? Então, você vê que existe um broto de uma consciência muito clara, muito séria, e muito progressista nos locais mais sofridos da nossa pátria. Né? Agora, o Brasil precisa amadurecer, em todos os sentidos. Nós temos que deixar de achar que não temos preconceito, porque temos, deixar de achar que temos lucidez na hora de escolher, porque não temos. Né? E o Tupã, há 2 ou 3 anos atrás, perguntaram para ele, né, se o Brasil... Como é que estava a situação do Brasil? Ele falou, ainda teremos 10 anos difíceis. Quer dizer, 2 já passaram, tem mais 8 anos difíceis. Né?
Então, assim, eu acho que tudo faz parte de um processo de maturação, sabe? De amadurecimento de nós brasileiros. Eu acho que nós temos uma enorme graça de termos nascido no Brasil, termos pedido para nascer no Brasil, porque este país é encantador e é encantado, né? Eu vejo assim. Mas nós ainda temos que evoluir muito para sairmos deste tsunami moral que nos assola, né? Temos mesmo. A gente sabe que o anjo Ismael é o governador espiritual do Brasil, né? Que responsabilidade seria se não fosse um anjo, né? Mas a gente fica pensando assim, ele também é um ser muito paciencioso, né? Porque ele desde antes de 1500 já está pleiteando pela pátria do evangelho, né? E a gente vê tudo que aconteceu ao longo da história do Brasil. E muitos relatos em livros do Chico Xavier mesmo, ele vem aos pés do mestre chorar por não saber mais o que fazer, digamos assim, né? E vendo o que estava acontecendo na época das barbáries, da escravidão, e ele vendo tudo aquilo lá e, puxa vida, ó mestre, quando que, né? O país prometido terá seu rumo derradeiro. E parece que o anjo Ismael ainda enfrenta algumas questões até hoje, né? Mas ele demonstra aí sua enorme paciência. Não, eu tenho a impressão que ele resolveu, de fato, ascender em todos os sentidos, porque não é fácil, não, você assumir a responsabilidade. Até pessoas em nome dele estão dizendo que vem agora, né? Coitado do Ismael, eu tenho muita pena dele. É verdade, é verdade. Uma questão que muito perguntaram também é sobre política, direita e esquerda no Brasil, só que é um tema que a gente não entra, né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, a gente acaba gerando confusão, briga, discussão, desentendimento, né? Ainda mais que estamos no Mercúrio retrógrado, né? Então é melhor deixar esse assunto de lado. Somos todos brasileiros, somos todos irmãos e somos todos karmicamente ligados. Então vamos torcer para que o melhor aconteça e que o melhor seja colocado na dificílima tarefa, né? Eu acho que tudo isso está servindo para a gente crescer, aprender a escolher, aprender a pensar, a ter responsabilidade. Mas vejam, são todos irmãos, nós somos todos irmãos, somos todos brasileiros, né? Então, eu não tenho nem, nunca tive, não é agora que eu vou ter partido, mas eu honestamente rezo muito pelo nosso futuro. Muito mesmo. Eu também, eu rezo todas as noites. Eu tenho meu momentinho de conversa com o anjo Ismael nesse momento de eleições, né? Mas eu peço para ele que o melhor seja feito. Porque vai eu saber o melhor, eu posso achar, eu posso ter a minha opinião, eu posso, né, analisar a moral e energia de cada candidato, né? Mas o melhor eu peço para o anjo Ismael, até porque o melhor para mim, às vezes, não é o melhor para a nação, né? Exato. O melhor é para o país, a curto prazo nunca, mas a médio e longo prazo. Então, nós temos aí um karma coletivo gigantesco, gente. Nós fomos um dos piores locais de escravidão no mundo, foi a última escravidão a cair, nós destruímos a natureza, nós assassinamos os índios, nós não respeitamos outros seres, minorias. Então, nós temos que crescer muito. Está tudo certo, sabe? Tudo que for acontecer, acontecerá para nosso progresso moral, para o nosso progresso espiritual. Está tudo certo. Vamos orar pelo melhor do nosso amado Brasil. É verdade, sabe que eu digo assim, tudo está certo, né? É uma lei universal. E tudo responde por um sistema de colheita, né? A gente não vai colher algo que não merece, é uma norma universal. É ter paciência e ter calma, né? E vejam, pensar como brasileiros, acima de qualquer rivalidade, nós somos todos irmãos da mesma pátria. Vamos pensar no todo do país, no futuro do país, sempre de modo pacífico, sábio, brando, solidário, porque o brasileiro é solidário. Essa é a nossa grande característica ao lado da esperança e da fé. Vamos pensar nas coisas boas, né? Vamos pensar nas coisas boas. Até porque, né, querida Mônica, todos, independente de partido ou lado, querem a mesma coisa, querem o bem, querem o melhor, todo mundo quer isso. Vamos pensar que sim. Vamos pensar que sim, que o todo sobrepuja a individualidade, que o bem-estar do coletivo seja maior do que o bem-estar da individualidade. Vamos acreditar nisso, porque se a gente começar já a querer destruir mentalmente seja lá quem for, nós vamos estar jogando contra nós mesmos. Então, vamos ter um pensar mais amplo, né?
É verdade. Eu digo assim que todas as pessoas discutem um lado porque querem o bem de todo mundo, né? Acham que estão defendendo o bem. Ninguém vai defender algo ruim, que acha que é ruim, que vai ser o mal para as pessoas. Ninguém é perfeito, nós somos todos seres em evolução. Você não pode esperar a perfeição de quem quer que seja. Estamos aprendendo pela tentativa e erro. Então, vamos ter esperança e fé em nossos corações e não vamos plantar a discórdia. Vamos acreditar na fraternidade, vamos acreditar na unicidade. Nós somos um país, uma pátria. Seremos uma nação quando nos percebermos ricos culturalmente. Aí seremos uma nação. É verdade. E eu trago então a pergunta da Luizinha sobre este assunto, né? Eu vou colocar a pergunta dela dentro deste assunto, que é como neutralizar a psicosfera densa, né? E se a gente for olhar, analisar, por exemplo, todo mundo tem sua crítica ao modo como o Brasil é orientado, governado, sejam os políticos, seja tudo mais. O que a gente pode fazer de melhor pelas pessoas que a gente acha que não contribui para isso é rezar por elas, né? É orar por elas. Porque quanto mais a gente alimenta sentimentos negativos ou replica as energias negativas, ou a fulano isso, fulano aquilo, tal coisa, né? A gente deve ser... A pessoa que a gente menos gosta é a que a gente mais deveria fazer orações, porque ela nos mostra coisas em nós a melhorar e a gente dá a oportunidade energética que ela necessita para fazer a melhora que a gente quer. Você sabe, Pablo, meu irmão caçula jogava rugby. Disseram para ele que ia ser o maior pilar do Brasil, que é uma posição, né? Então ele tomava 2 litros de leite no almoço. Você tem uma ideia para ser o tal do pilar, né? E o rugby é um jogo super violento, né? Os caras se arrebentam, todo mundo sai sangrando e tal. Quando acaba o jogo, não tem inimigo, tem adversário. Eles vão todos juntos comemorar. Então, isso para mim é uma lição enorme para a vida, né? A gente pode disputar eticamente tudo que a gente quiser, mas quando acaba, a gente tem que se somar pelo bem maior. Eu acho que o brasileiro tem todas as ferramentas mesmo, não é? O brasileiro precisa apenas prestar atenção no que é vital para o momento. Então, lutarmos pela natureza, lutarmos por aqueles que hoje estão em situação vulneráveis, sejam minerais, sejam vegetais, sejam animais, sejam hominais. Nós temos que prestar atenção muito séria no que está acontecendo, quanto às nações indígenas, quanto à natureza, quanto aos irmãos que hoje estão sem emprego, com ações sociais. Ações sociais, temos que fazer o bem, não é, Paula? Nós temos que ser artífices do bem. Então, vamos fazer a nossa parte, porque se nós fizermos a nossa parte, todos se movimentarem, nós resolvemos todos os problemas, independentemente de qualquer ideologia, né? É verdade, a melhor forma da gente agir sempre é através do exemplo, não tem outra forma. Não é falar, é fazer. Tá? Tem muita gente falando, vamos fazer. Então, como melhorar a psicosfera do nosso país? É isso, né? Com esperança e vibrando bem. Vibrando, nossa, tem que vibrar muito. Meu pai jogou no Palmeiras, eu nasci com sangue verde. Mas quando o Corinthians foi disputar o Mundial Interclubes, eu torci para o Corinthians, era brasileiro. E não me arrependo. Gostei muito deles terem ganho do Chelsea, acho que foi do Chelsea. Porque nós somos todos um, vamos pensar assim, somos todos uma nação, somos todos um. O Brasil é feito por cada um de nós. E a pergunta da Lealza, Mônica, como você acha que será a percepção da política em uma terra mais regenerada? Nossa, vai ser completamente diferente, hein? Não vai ter vantagem ser político que não seja servir ao todo. Então, aquela história de lavar carro para o político e uma série de vantagens pecuniárias vão desaparecer, né? E o político vai trabalhar pelo todo, com ética, com moral e com responsabilidade. As leis serão feitas para melhorar a vida do todo e nunca para privilegiar grupos, né? Eu acho que o futuro vai ser esse. Político vai ter que continuar existindo, acredito que por um certo período sim, porque você vê lá em Pária, né, no planeta da Xê, tem política. Eles têm um conselho, a tríade, né, dos anciões lá que governam o planeta inteiro, mas é político. Só que são políticos voltados para o bem comum, né? Mas isso vai acontecer, a gente vai amadurecer. Hoje a gente ainda tem muito egoísmo, né? Nós ainda somos muito egoístas. Então, e quando a gente conseguir diluir isso para níveis mais maduros, a gente começa a trabalhar certamente para o bem maior. Verdade. E a pergunta da Jojo Ribeiro.
É assim, e qual é o papel das Forças Armadas no mundo regenerado? A gente sabe que, né, até planetas mais avançados precisam ter suas proteções, né? Colônias espirituais avançadas, até mesmo um exemplo do nosso lar, que é muito comum, precisam ter suas defesas, né, contra, literalmente, as artes das trevas, né? Literalmente. Suas proteções, seus escudos de defesa, inclusive não sei se é a palavra, né, seus mísseis energéticos que paralisam, né, as investidas trevosas, porque... O André Luiz descreve bem isso no nosso lar, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que as Forças Armadas, mesmo planetas muito mais avançados que nós, têm os seus militares que fazem a proteção, inclusive regem algumas decisões e tudo, né? Mas nunca no aspecto belicoso. Eu acho que a ordem é muito importante. Enquanto houver seres imaturos, haverá necessidade de termos aqueles que são responsáveis pela manutenção da ordem, né? Então, eu fui militar em muitas encarnações, né, Pablo? Então, eu sou meio suspeita para falar, né? Tu sabe que eu também? Muitas encarnações eu fui militar, rapaz. Então, assim, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que as Forças Armadas devem servir para isso, promover a paz. Nunca promover guerra. A paz. Promover né? A paz. É verdade, até porque estas armas todas que a gente vê sendo faladas nos livros de espiritualidade, bem como a gente vê em outros planetas, elas são mais no caráter de defesa. Isso, exatamente isso. É promover a paz, elas promovem a paz. Não começam a guerra, né? A luz não ataca, né? Não, a luz só defende. Ela só se defende. Se a defesa é imobilizar o outro para que o outro não faça bobagem, a luz faz. Exatamente. A pessoa lá ia ir correndo, bater a cabeça na parede, a luz vai lá e faz ela desmaiar um pouquinho ali antes de bater a cabeça, porque ia ser pior para ela. Né? E a gente vê diferença também das próprias armas, né? Por exemplo, a gente já viu o dispositivo que faz com que a pessoa acesse dentro dela o melhor dela, né? Faz cair aquele véu do orgulho e a pessoa consegue entrar em contato com o seu ser interior e instantaneamente ela vira uma pessoa pacífica e amorosa, porque é quem ela realmente é no fundo. Por alguns instantes ela consegue acessar aquilo de forma não merecida, digamos assim. Isso, exatamente. Eu acho que a gente nunca pode ser radical contra nenhum tipo de status, né? Todos os campos são importantes e fundamentais, com exceção aqueles ligados ao crime, obviamente, mas tudo é importante para o nosso crescimento. Em todas as áreas a gente precisa crescer e desenvolver. Né? É verdade. Pessoal, não esqueçam de fazer suas doações para a Casa do Consolador. Você sabe que serão necessárias e muito bem recebidas e muito bem distribuídas, certo? É o pedido que a gente faz neste vídeo de hoje para vocês. Mônica, tu tem alguma mensagem para passar neste final? Olha, apenas que eu acredito que nós devemos estar em momento de oração. Não de polarização, não de belicosidade, não de separatividade, mas de oração. Orando para que nós possamos todos estar amparados pela luz maior, não importa qual a religião, isso é o de menos, não importa quais são as crenças, isso não é real. Real somos todos irmãos e temos que orar muito mesmo para que a paz reine sobre o nosso país, que a paz fortaleça em cada um de nós o ensejo de servirmos para o bem maior do planeta Terra e do universo. Se nós fizermos isto, nós vamos fragilizar esta psicosfera muito densa, que é alimentada diariamente por pessoas que não pensam no futuro, pensam apenas no presente. Nós temos que ter toda a visão para o dia de hoje, mas toda a visão de hoje projetando um futuro onde estejamos libertos de todos os medos. Pessoal, por favor, deixem perguntas aqui embaixo para a doutora Mônica, para que ela volte mais vezes para respondermos essas perguntas de vocês, para a gente ir somando conhecimento, crescer o conhecimento e todos nós ficando cada vez mais alegres, felizes, contentes, despreocupados, esperançosos e fazendo exercício cada vez mais. Né? Então a gente agradece muito a tua interação. Eu quero agradecer mais uma vez, Mônica, pela tua presença aqui. Tu sabe que tu é sempre muito bem-vindo e te esperamos ainda na Meditação Mundial ao vivo, nas segundas-feiras. Vamos marcar, Pava, vamos marcar, porque eu tô te devendo isso aí, tô devendo para mim também fazer parte. Tá, muito obrigado, Mônica. Um beijo. Um beijo para todos. Pessoal, nós nos vemos nos próximos. Deixa o like no vídeo se você gostar. Se inscreva no canal também neste botãozão e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!